Olá, igreja! Que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Hoje eu estou aqui com o Jonathan e o Matheus e nós falaremos sobre o projeto Luzes no Sertão. Meninos, sejam bem-vindos. Eu queria primeiramente que o John e o Matheus se apresentassem e falassem um pouquinho mais sobre como vocês chegaram a ser missionários. Bom dia a todos, né? Graça e paz. Eu sou missionário a partir da minha igreja local, né? Eu sou fruto de uma igreja batista lá em Salvador, Igreja Batista Manancial. E foi a partir do que o pastor promovia sobre missões na igreja que eu fui despertado nessa vocação, nesse chamado. Eu lembro que ele fazia viagens missionárias anuais e foi em uma dessas viagens missionárias para Pernambuco que Deus ministrou meu coração de que tinha algo sobre missão, sobre ser missionário que eu precisava descobrir, que eu precisava viver. E aí, depois de uns anos, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento da Jucum, que se chama TED, Escola de Treinamento e Discipulado. Foi lá na cidade de Maceió, em Alagoas. Eu passei um período de treinamento lá de 1 ano, fazendo escola de treinamento e discipulado, e depois fiz uma escola de 6 meses de evangelismo. E aí Deus, ao longo desse tempo, foi ministrando o meu coração para que eu vivesse em missões integral, né? E a partir daí eu vivi muitas experiências com Deus. E desde então estou aí servindo no campo missionário. Amém. Saúdo a amada igreja, graça e paz. Na realidade, o chamado missionário que Deus colocou no meu coração veio desde a época da faculdade, né? Creio eu que eu faço medicina realmente para poder servir ao Senhor, né? Literalmente foi um chamado da parte dele, né? Meu sonho nunca foi fazer medicina, meu sonho nunca foi trabalhar com pessoas, meu sonho era viver no meio do campo. Mas Deus tinha outros planos, né? Como o John também, eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto com a Jocum, fazer alguns treinamentos com ele, poder realmente participar, né, de algumas viagens missionárias, e realmente é algo que Deus tem colocado no meu coração, é algo que arde no meu coração. E quando eu cheguei na igreja e vi que tinha essa opção, fiquei muito feliz, né, de trabalhar com um jocumeira também, que a gente já conhece um pouco o trabalho, né? Sei que a viagem a gente vai estar fazendo agora um pouco diferente, mas vai um pouco no mesmo molde, né? Então, para mim, missões é a parte, é a alma também do nosso trabalho, a alma também da igreja. Então, para mim, é um pouco isso, né? Poder trabalhar, eu acho que também com a ferramenta da medicina é essencial, né? Para a gente poder desenvolver um trabalho missionário nesse sentido. Amém, isso mesmo. Vocês estão à frente falando do projeto Luzes há mais de 1 ano, com certeza, né? Orando por isso, trabalhando nisso. Como que o nome Luzes nasceu? Então eu lembro que em uma de nossas conversas, assim, indo de um evento para o outro, com Rafa, Magda, Isa, e a gente sempre falava, nós precisamos fazer uma viagem missionária em grupo, com nossos jovens, com nossa igreja. E Deus colocou no meu coração que tinha muitas coisas para a gente viver na missão, aqui em Foz do Iguaçu, né? E eu acredito que Ele nos atraiu para cá. E aí, nas nossas conversas, nós ficamos especulando, né? Fazer qual viagem, para onde? Ribeirinho, Nordeste, é no Sul, é outro país, vamos começar quando? E aí, o Rafa, ele começou a provocar na conversa, não, vamos fazer para onde e tal. E a gente começou a sonhar como que seria a pregação do Evangelho em lugares diferentes. O que seríamos? Seríamos como luzes. Tanto que a gente ficou falando, vai ser uma lâmpada? É luzes? O nome do projeto vai ser luzes? Vai ser uma lâmpada? Vai ser um farol? Foi quando veio ao meu coração Mateus 5, né? Que a nossa camiseta, por exemplo, fala que nós somos a lamparina do mundo, né? Fomos chamados para iluminar os caminhos para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus, né? Então o nome veio dessas conversas, né? Que a gente chama de informal, mas que acredito que tem muito de Deus, né? Porque nada acontece por acaso. E da mesma forma que estava no meu coração, no coração da Isa, no coração de Rafa e Magda também, e a gente vai encontrando pessoas, né? Como Mateus, Jéssica,
e outros membros da igreja que têm o coração incendiado e voltado para a missão. Acredito que esse nome Luzes é da parte de Deus, para que a gente possa iluminar caminhos a partir da palavra de Deus, né? Amém. A gente tem que estar atento sempre aos planos de Deus para nossa vida, porque às vezes numa conversa informal, como você pode falou, nascer né, um projeto. John, pode nascer um projeto lindo e grandioso como esse, né? E vocês vão para longe, né? Vocês vão para o Rio Grande do Norte. Por que Rio Grande do Norte? Bom, Rio Grande do Norte, a gente estava fazendo... Depois que a gente começou a pensar no nome, nós começamos a pensar mais seriamente sobre o local. Então foi feito um levantamento em todos os estados brasileiros. E no final ficaram Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A gente fez contato com os pastores de lá, a gente fez reuniões, conversamos. E aí começamos a pensar sobre a equipe que sairia daqui da de Foz do Iguaçu para poder servir no local, né? E aí pensando em algumas questões como primeira viagem missionária, experiências que podem ser a primeira, coisas que precisa se aprender para estar no campo, né? A gente sabe que a pregação ela é simples, é anunciar, mas que passar dias exige muitas coisas, né? Como, por exemplo, o choque cultural pode acontecer. E aí a gente começou a pensar na importância de ter um campo onde a gente conheça. Por exemplo, Rafa e Magda, eles são do Rio Grande do Norte. Tem uma familiaridade. Uma familiaridade, conhece o povo. Eu também já trabalhei bastante no sertão, então eu sei como que as pessoas convivem lá, como algumas formas de pensamento, algumas atitudes. Então a gente começou a pensar em ir para um lugar onde a gente se sentisse em casa. Poderia falar em casa para a gente anunciar o evangelho de maneira segura, né? De maneira firme e profunda e com segurança, sabendo que tem pessoas conhecidas, o missionário precisa de suporte, principalmente se for um missionário de primeira viagem. Então a gente pensou nesses detalhes, né? Alinhando com Deus em oração, acredito que ele foi estreitando e a gente chegou no Rio Grande do Norte. Amém, com certeza. E com certeza, durante esse tempo que vocês vêm trabalhando e orando, vocês encontraram e enfrentaram alguns desafios, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente sempre encontra muitos desafios, mas eu creio que o primeiro desafio é a gente mesmo, né? O primeiro desafio são os nossos corações, né? A gente também poder entender, né, essa necessidade, né? Claro que a gente tem um chamado, Deus coloca esse fogo no nosso coração, mas a gente também precisa transformar isso também em ações, em atitudes, né? Nesse mover, né? Nos passos a seguir. Mas acho que o primeiro desafio é o nosso pessoal, né? O segundo desafio também, o que eu creio, é a formação e a capacitação da nossa própria equipe, né? Que a gente já teve algumas experiências, a gente já viajou com a equipe missionária, a gente sabe os conflitos interpessoais que a gente vai ter, né? Que a gente, já, de certa forma, já espera, né, que aconteça. E para muitos, né, nessa equipe é a primeira viagem missionária que eles estão tendo a oportunidade e o prazer de ir, né? Então a gente está trabalhando primeiramente isso dentro da gente, né? E para também expor também para nossa equipe, para que eles também possam entender, né, que um conflito interpessoal está muito além ou acima do trabalho que a gente está fazendo ali, daquilo que a gente está podendo levar ali, né, naquele momento. E, claro, a gente sempre tem também um desafio financeiro, que realmente Rio Grande do Norte não é aqui do lado. Tem um desafio financeiro não só para a compra das passagens, mas também o desafio financeiro de estar lá, né? De tudo que a gente vai ser feito, de todo o material que a gente vai poder levar, né? Mas eu creio que o nosso maior desafio é justamente isso, né? Integrar a equipe. E depois também que o nosso desafio é que a nossa comunidade, né? Que a nossa igreja, ela também possa entender quais são os objetivos que a gente tem planteado, né, para que a igreja também possa abraçar como um projeto da igreja, né, como um ministério da igreja, que esse, de certa forma, é uma das nossas orações, né, que realmente o Luzes não seja só uma viagem que a gente fez, mas sim um projeto que a igreja consiga abraçar e entender qual que é a finalidade que tem esse projeto e poder apoiar, não só financeiramente, mas também apoiar em oração, né, apoiar também em voluntariado, apoiar também, quem sabe, o dia de amanhã indo, né? Quem sabe a gente possa estar formando um projeto assim dentro de cada ministério que a gente possa estar levando, não só os nossos jovens, nossos adolescentes, possa também estar levando um grupo de mulheres, um grupo de homens, para poder estar trabalhando e desenvolvendo esse trabalho
não só na nossa comunidade, né, local, não só em Foz do Iguaçu, mas também em outras cidades, né? Acho que um dos nossos maiores desafios é esse. Você falou, Matheus, das diferenças, né? São mais de 20 pessoas, né, nesse grupo, para essa viagem, pessoas completamente diferentes, né? Sim, completamente diferentes. E que, graças a Deus, são diferentes porque elas vão levar a experiência de vida delas, de comunhão e experiência, né, testemunhos com Deus, né? Mas em nossa conversa nos bastidores, nós conversamos e falamos também sobre a Débora. Como a Débora vai para um projeto missionário se eu não me sinto preparada, né? O que vocês falariam para essas pessoas que, por vezes, elas até gostariam, mas elas não se sentem preparadas para... o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que esse é um desafio que a igreja precisa entender, né? Para a gente superar juntos. A gente só consegue ser mestre quando a gente se capacita, né? Quem tem um dom de mestre, ele consegue até ensinar. Mas se ele não mergulhar no assunto, por mais que ele tenha a sabedoria ou o dom dado por Deus, ele não vai se tornar um mestre, né? Um advogado não tem como advogar se ele não estudar as leis. Então, se nós queremos anunciar o evangelho, fazer parte de um projeto missionário com excelência, nós precisamos nos envolver. Nós precisamos fazer acontecer, como o Matheus falou, nas nossas ações. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que missões ela é feita de 3 formas, né? Com o dinheiro de quem oferta, com o dinheiro de quem oferta, o joelho de quem ora e com os pés de quem vai anunciar. Para que a gente tenha capacitação, a gente precisa principalmente ir. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver momentos, né? O apóstolo Paulo recebendo oferta de igreja para ser mantido. Mas o ato mais importante é o ir, é o fazer, é o abrir a sua boca para pregar o evangelho, usar os seus pés para ir e de tempos em tempos também abrir o seu bolso e ofertar. Vai, Débora, eu não posso ir agora porque eu estou com uma demanda, mas você pode ir. Mas acima de tudo, vá, faça, pregue, abra sua boca e diga: olha, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem melhor e maior experiência para quem almeja se capacitar para a missão. É uma motivação, com certeza, que vocês estão falando, muito bacana. E vocês terão uma programação lá, serão 10 dias no Rio Grande do Norte? Qual que é a programação? O que vocês farão lá? Bom, nós temos workshops e treinamentos de evangelismo, nós temos treinamento de evangelismo e discipulado, nós teremos treinamento de mídia também, teremos momentos onde a gente vai falar para mulheres, sobre mulheres no lar, mulheres cristãs. Trabalharemos bastante com evangelismo, porque o nosso propósito é esse, né? Evangelizar em Alexandria, capacitar, treinar a igreja que já está lá, fazendo um grande trabalho, ferramentas, né? Para que eles possam continuar lançando sementes no reino. O trabalho da gente, ele consiste nisso lá em Alexandria, né? Evangelismo, treinamento e dar suporte de todas as formas possíveis. O nosso cronograma está distribuído assim. Teremos momentos de intercessão, teremos momentos de evangelismo nos colégios, capelania escolar, intercessão nos hospitais. Nós iremos para evangelismo, onde iremos para emergência, né, UBS, orar com os que estão doentes, orar com os que chegam acidentados. Nós queremos fazer de tudo um pouco para que a gente, através da gente, Jesus consiga incendiar Alexandria, né? Amém. Com seu amor, com sua palavra. Lindo, obrigada. Bastante coisa para fazer. Coisa. E vocês já são missionários, então nós falamos disso no começo, né? Vocês têm alguma história? Eu sei que os dois têm, mas o João quer compartilhar com a gente alguma história que impactou ele durante essa vida de missionário? Vou contar um pouco uma história de uma mulher que marcou muito a minha vida, Dona Anitta e seu esposo Leandro. Eu estava numa cidade trabalhando com um grupo de escola de evangelismo
E a nossa proposta era evangelismo porta a porta todos os dias, né? Até chegar um momento que a gente já teria ido em todas as casas da cidade, assim, era uma cidade pequena, mas que em algumas casas a gente ia fazer um trabalho de discipulado, né? E aí, indo na casa dessa mulher, ela fazia parte de uma denominação cristã também, só que, segundo ela, ainda faltava muita clareza, né? Muitas verdades que ela precisava conhecer. E Deus foi nos dando graça para que a gente pudesse conversar diariamente, a ponto de ela falar: olha, eu queria que vocês retornassem aqui todos os dias à tarde para tomar um café e vocês pudessem conversar com a gente sobre a palavra de Deus, porque eu estou aprendendo de uma forma que eu nunca tinha aprendido ou ouvido antes. E eu lembro que a gente estava trabalhando numa plantação de uma igreja batista nessa cidade, e essa mulher começou a frequentar os cultos que a gente estava fazendo durante as noites, e a vida dela começou a ser transformada a ponto de ela dizer que ela queria deixar o que ela seguia para poder seguir a lei dos crentes, né? Para quem não sabe, muitas regiões do Nordeste, do Sertão, chamam o cristão, o evangélico hoje, de pessoas que fazem parte da lei dos crentes. Então aquela mulher decidiu caminhar nessa lei dos crentes, né? Essa lei dos crentes que tem transformado nossas vidas diariamente, né? Isso alegra muito o meu coração, e eu nunca esquecerei o rosto dessa mulher, nem o nome dela, porque valeu a pena todo o esforço de estar ali durante os meses, dedicando as nossas vidas ao ensino da palavra, né? E ver uma pessoa que já tinha passado da meia-idade encontrar o caminho que ela deveria ter encontrado durante toda a sua vida, né? Da verdade. Na Da palavra, verdade. né? Firmado na palavra, Isso. na verdade. Isso mesmo. Durante esse ano todo de trabalho, né? Vocês tiveram alguma adaptação significativa? Tiveram que mudar algo no projeto que vocês talvez não tinham imaginado que precisassem mudar? Então, né? Desde o começo, que com as nossas orações, com aquilo que a gente vem orado, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, é aquilo, a gente vai caminhando, né? E Deus vai colocando o chão, né? Em cada passo que a gente vai dando, né? E também com a equipe de pastores que a gente tem, né? O pastor Rafael sempre aí nos auxiliando nesse sentido, né? Nos evitou de entrar em algumas frias, vamos assim dizer, né? Graças a Deus. Também pela equipe que a gente tem, né? Que tem orado, que tem buscado, né? Como o Rafa também, pelo fato de ele ser de lá, né? Por aí tem nos orientado e nos ajudado muito nesse sentido, né? Desafios a gente sempre tem, né? Mudanças a gente sempre vai ter, com a mudança de um cronograma, a mudança de alguma atividade, a gente sempre faz, né? Mas eu acho que aquilo que Deus sonhou desde o começo, a gente tem conseguido colocar em prática, né? Deus tem nos dado forças, né? Nesse grande desafio que a gente tem enfrentado, né? Eu creio que não teve nenhuma mudança radical, né? Uma mudança assim de rumo total. Mas sempre tem aquela mudança mínima que a gente tem de adaptação, né? Muitas vezes por aí por questão da cultural, muitas vezes também por uma questão cultural nossa também, né? Eu acho que a gente também precisa entender, né, a realidade do povo nordestino, né, a realidade do sertanejo, que não é a nossa mesma realidade, né? Que a gente não está inserido no dia a dia, né? Então, um pouco a gente poder também se adaptar a esse contexto, né? E poder entender e trazer luz para cada um deles, né? Segundo aquilo que Deus tem nos colocado, né? Segundo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, aquilo que Ele tem revelado a mim, né? Para que a gente possa ser luz nesse meio também, né? Eu vejo mais, a gente tem orado e é o que a gente tem caminhado nesse tempo. A gente ainda não teve nenhuma mudança assim que, nossa, teve que mudar todo o planejamento. Mas a coisa que a gente tem deixado bem claro nas nossas conversas, né? Todo planejamento que a gente está fazendo é flexível. Porque a gente está indo para a vida real. Não é uma coisa que é cenográfica. Olha, tal dia vai acontecer. A gente pode chegar lá e ter chuva, por exemplo. Chuva impede a gente de sair para evangelismo. Então, todo o planejamento que estamos levando, fazendo com o pastor Alex, ele é flexível. Porque pode chegar lá num dia e uma escola está fechada por algum motivo. Então, a gente está indo com a ideia assim, olha, está tudo montado. Mas se acontecer algo, a gente está aberto para poder trazer novas opções. Eu acredito que se for acontecer alguma mudança,
possa ser lá, né? Sim, seja lá no dia a dia, né? Mas será para melhor. Pra Com impactar certeza, ainda né? mais as vidas É o que a de lá, gente né? quer também, né? A gente não quer estar com o nosso coração engessado, né? Com o nosso... Não, a gente chega, faz o nosso projeto, apresenta A, B e C e a gente termina. Não. A gente quer também, como eu falei, né? Poder entender essa realidade, que a gente faça seja realmente efetivo, né? Naquilo que a gente tenha proposto no nosso coração. Amém. Isso. Quais são hoje as necessidades do projeto, né? De que forma que talvez a PIBFOS, quem quiser ajudar, pode contribuir para o projeto? O que vocês estão precisando nesse momento? Bom, a gente ainda está vendo uma questão de dormitórios, por exemplo, né? Alojamento. É uma coisa que ainda não foi conversada. Sempre é um tema. Tem sido conversado entre o nosso grupo geral, mas entre a gente ali que está na organização, a gente está vendo como que vai ser feito. E porque ainda tem as questões de onde a gente vai dormir lá, né? Tem se resolvido, não, olha, pré-definido isso aqui, mas tem outras opções. E aí ainda tem pessoas que talvez precisem de ajuda financeira para essa estadia, né? Para essa dormida de 10 dias, onde vai dormir, onde vai ficar. Graças a Deus a nossa campanha nos ajudou muito, nos abençoou muito. A PIBFOS abraçou o projeto. Mas a gente ainda tem famílias ainda que estão por aí que ainda não conseguiram comprar a passagem, por exemplo, né? Então, se você que está ouvindo esse episódio de hoje quiser abençoar, quiser ofertar na vida de alguém, ore, sabe? Nos procure, a gente pode indicar, olha, o pessoal ainda aqui ainda precisa comprar passagem, precisa pagar a parcela de tal passagem, porque como o Matheus falou no início, né? A gente tem sim os desafios financeiros, mas eles não são mais importantes, né? Porque o dono do recurso é Deus. E Deus usa a gente, usa a igreja para poder suprir as necessidades, né? Acho que desafio financeiro é esse. E você perguntou como participar, né? Ore intensamente, mas assuma um compromisso de oração, né, sobre esses dias que estaremos lá, orar na pré-viagem, durante a viagem, no pós-viagem também. Tome Alexandria como um local que precisa ser regado em nossas orações, né? O pastor Alex Gadelha, ele criou um grupo com a gente todos os dias, ele compartilha pedidos de oração nesse grupo, né? Então a gente pode encaminhar para você, né? Você pode entrar em contato com a gente e você pode fazer parte. Se tem uma necessidade que temos, é dessas orações que você pode fazer. A maior necessidade nossa é essa, né? Orações básicas. Muito bem. Matheus, João, agora nós estamos encaminhando para o final. E o Projeto Luzes é um projeto grandioso e com certeza abençoará muitas pessoas. Então, nós vamos orar para que ele tenha sustentabilidade financeira e que a gente possa continuar com ele nos próximos anos, né? Esse é o projeto de vocês? Na realidade, a gente também não quer ficar dando muito spoiler do que a gente tem planejado para o futuro do projeto. Mas sim, nosso projeto, as nossas orações, basicamente, não é só ir para Alexandria e fazer um trabalho lá, né? E deixar lá um legado lá. A nossa ideia é deixar um legado realmente aqui na igreja, né? Primeiro, claro, deixar um legado no coração de cada um da nossa equipe, né? Naqueles que vão estar indo, que é a primeira viagem, né? Mas deixar um legado na nossa igreja. Quem sabe o dia de amanhã que o projeto em si caminhe como um ministério mais da igreja, né? Que quem sabe a gente, não sei se a gente vai estar aqui no dia de amanhã, mas que realmente dê esse legado para a igreja, né? A gente tem intenções, sim, né? De ir para outros lugares, né? Visitar outros povos, outras culturas, né? Até mesmo aqui na nossa região, né? Mas a gente tem, sim, a ideia que a gente possa deixar legado principalmente nos nossos corações e uma marca realmente registrada da PIBFOS, né? A gente moramos numa cidade de fronteira, né? Então a gente precisa incutir também na nossa cultura, né? Esse desejo por missões, né? De poder alcançar novos povos, né? A gente está aqui perto do Paraguai, a gente está aqui perto da Argentina, né? Que são povos também que precisam ser alcançados, né? Precisam ser levado o evangelho também para essas pessoas, para essas nações, né? A igreja já tem feito algumas ações nesse sentido, mas acho que o maior legado que a gente pode deixar é justamente esse, né?
que possa ser uma marca registrada da PIBFOS, né? Que possa ser uma marca registrada realmente da nossa comunidade em outros lugares, né? Da nossa convenção, né? Do nosso meio batista. É isso, é uma pergunta que compromete, né? Se a gente falar algumas coisas. Porque nós estamos conversando, especulando, orando também, né? A gente precisa principalmente orar sobre os próximos passos. Há rumores, não falei nada, Isa, Rafa, Magda. Mas quem sabe no próximo ano a gente consiga fazer um Luzes no Sul. Não é nada confirmado ainda, porque estamos conversando, especulando, orando. Mas a gente entende também que a nossa terra ela precisa ser regada e receber aquilo que outros lugares também vão receber, como Alexandria, né? E temos o desejo no coração de que o Luzes ele vá para o sul, para o norte, centro-oeste, para a Ásia, sabe? Para a África. Mas essas são informações para próximos episódios, né? Acredito que o que a gente quer ter é o coração de Deus. O que está no coração de Deus, né? Sobre missões, sobre o projeto Luzes, para que a gente avance pelo mundo. A partir daqui, né? A partir daqui, pelo mundo. Amém. Amém. Vamos orar por isso, né? E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de orar e contribuir financeiramente para que esse projeto ele vá longe e leve a palavra de Deus. Mateus, João, muito obrigada e que a gente esteja orando sempre e que esse projeto ele se torne algo ainda muito maior do que ele já é. Então, Amém. parabéns a vocês dois e parabéns a todos os membros. E até a próxima. Obrigado. A gente que A agradece. gente que agradece. Isso mesmo, participem, o convite está feito. O PIBcast fica por aqui e até a próxima.